Oi, gente, boa tarde. Acredito que quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu já esteja chegando em Goiânia, mas não poderia deixar de participar desse momento tão importante que é o debate do nosso livro, né? E aí, gente, as meninas já apresentaram muito bem e já introduziram muito bem o capítulo e o livro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que é algoritmo como cultura, no qual Magali vai destrinchar vários tópicos importantes para que a gente entenda o que é cultura e o que é algoritmo e como as duas coisas se relacionam. Ela vai já começar falando que o algoritmo não está longe das nossas culturas, ele já está inserido. E ali, desde um comportamento nosso de pegar o telefone e procurar informação, até as coisas que vão mais além. E é justamente isso que Magali vai trazer, gente. Ela vai falar também que os algoritmos não podem ser considerados uma cultura ainda. Por quê? Porque eles surgem em contextos culturais, moldam e são moldados, mas não são a própria cultura. A cultura está ali moldando e sendo moldada por eles, mas não são a mesma coisa. Então são coisas diferentes que a gente precisa entender como coisas diferentes. E para tecer essa análise, Magali elenca 4 tópicos fundamentais que a gente precisa ter nas nossas cabeças, que é a diversidade cultural, as estruturas culturais, as dinâmicas culturais e a variabilidade das culturas. E tudo isso, né, vai ali culminar nos estudos. E falando em estudo, Magali vai criticar as academias, as universidades, os campos de pesquisas, por não estar se aprofundando nesse campo, que é a interferência dos algoritmos na cultura e a cultura sendo algoritmo. E tudo isso vai, aqui ó, Magali vai estar jogando nas nossas cabeças pra gente entender. Ela vai falar sobre cultura justamente no tópico de tipo, as culturas chegam a todo mundo, então os algoritmos também precisam chegar a todo mundo. Então ela vai traçar várias comparações e às vezes antalogias ali para que a gente consiga entender direitinho as coisas que a gente está trabalhando. Ela vai criticar o sublime algorítmico também. Justamente porque é o algoritmo intocável que fica ali dentro da caixa preta. E falando em caixa preta, ela já começa o primeiro tópico falando sobre transparência. Ou seja, os algoritmos precisam ser mais transparentes. As caixas pretas precisam deixar de existir para que a transparência coloque em seu lugar as informações certas e necessárias para o funcionamento daquele algoritmo. Ela vai falar que para isso acontecer, precisamos regulamentar as coisas, precisamos estabelecer regras. E tudo isso ela vai estabelecer bem nesse capítulo. Ela vai falar sobre os tipos de manipulação e como são usados para que a sociedade, dentro dos algoritmos, consiga sobreviver e consigam impulsionar o que alguém ou alguns grupos querem. E aí ela vai falar vários tipos de manipulação, sendo ali a tese que ela vai trabalhar é que a manipulação é justamente a ação intencional de um autor sobre um público definido visando produzir determinado efeito na sua forma de pensar e, consequentemente, agir. É justamente isso. Ela vai trabalhar justamente as formas de manipulação, como elas são manipuladas e por que elas são manipuladas dessa forma, né? Desde ali as manipulações sutis, que são aquelas que a gente nem consegue perceber, até as manipulações mais relevantes, como as manipulações totalitárias, fascistas e por aí vai. No próximo tópico, ela já vai chegar na cultura algorítmica, que é justamente as nossas dinâmicas sociais com os algoritmos. Ela vai falar justamente de como a gente interage e como os algoritmos interagem com a gente. Então, isso é uma dinâmica cultural. E aí, a cultura algorítmica. E é justamente aí que a gente coloca os nossos dados no algoritmos, os algoritmos juntam esses dados, traduzem e oferecem mais dados pra gente. A gente entrega a eles e eles nos devolvem e a gente continua nesse ciclo aí, sem fim. E ela vai falar justamente que dentro desses dados que a gente entrega, ele vai minerar e vai pegar algumas coisas para que eles produzam mais e mais funções nos algoritmos. E falando sobre aglomerar dados, Magali já chega ali no Big Data, que é quando muitos dados são acumulados para que as pessoas consigam receber informações que interessem a elas, né? E ali que formem e que se aglutinem com o que elas já pensam, que o que elas já estão atualizando as suas cabeças. E aí, a gente já chega aqui, nas nossas cabeças, falando sobre os dados, porque nós somos os nossos dados. Então, quando a gente interage, quando a gente entrega, quando a gente completa um algoritmo, quando a gente engaja numa plataforma algorítmica, a gente já está entregando quem nós somos. E isso é um dado. E aí ela vai falar que nós passamos a ser pessoas informacionais. Ou seja, nós informamos e recebemos informações. E essas informações ditam quem somos e quem nós queremos ser. E tudo isso ali vai jogar um jogo de infopoder e infopolítica muito grande, né? Que é o poder de quem informa e o poder de quem está informando politicamente. E isso aí Magali vai deixar bem claro que é
bem interessante e a gente precisa debater, e a gente precisa se aprofundar. Ele também vai falar sobre como esses dados que estão armazenados nas grandes Big Datas e que são informados e traduzidos e voltados para a gente como informação, transforma tudo isso numa grande arena de disputa, onde a gente informa e a gente quer ser informado, e quem informa mais e quem informa menos, e tudo isso ali vai criando um grande núcleo de disputa. E ali os impactos dos dados que nós oferecemos voltam sobre nós mesmos, e que a gente nem percebe, porque a gente muitas vezes não é capaz de entender como o algoritmo pode usar aquele dado para nos afetar ou para nos beneficiar. E ela vai trazer muito sobre isso, né? Que os nossos dados podem muitas vezes ser engolidos e serem usados para muitas outras coisas que a gente nem imagina. E é justamente aqui que cria uma arena de disputa. Magali vai ali falar também sobre a tomada de decisão algorítmica, que é quando o algoritmo vai falar justamente como ele se porta, como ele se traduz, como ele se conforma, como ele toma a sua decisão. E ali, Magali vai trabalhar justamente sobre como isso vai funcionar, e como isso vai atacar a nossa realidade, e como isso vai se debruçar nas nossas dinâmicas cotidianas. E aí, ela vai falar muito sobre como eles aprendem com a gente, porque a gente oferece dados para eles. Então, basicamente, esse algoritmo como cultura vai falar muito sobre dados que são ofertados e que são transformados em cultura, porque o que a gente vive, o que a gente consome, o que a gente deixa de consumir é cultura. E tudo isso ali vai se engajando e se complementando no que Magali vai trazer sobre a tomada de decisão algorítmica. Ele pega esses dados, ele traduz esses dados, ele aprende com esses dados e entrega outras coisas pra gente, né? E vão ali fazendo ali um ciclo sem fim. Outra coisa que ela vai falar é que a gente precisa desenvolver algumas características para sobreviver diante dessa realidade. Os algoritmos, eles tomam decisões baseadas no que a gente faz. Então, a gente precisa tomar decisões, o que a gente faz precisa ser baseado em coisas coerentes, justas, eficientes e que tragam ali um equilíbrio para a sociedade informacional. Ela vai falar muito sobre a revolução digital e o que a gente precisa fazer. E eu achei muito importante falar sobre isso aqui, porque ela vai traçar 10 tópicos muito importantes, que é descentralizar a informação, trazer a autodeterminação e a participação informacional das pessoas, criar mais transparência nos algoritmos, nas informações como um todo, reduzir a distorção e a poluição informacional na vida das pessoas e na sociedade. Ela vai falar que precisamos criar filtros de informações. Nós mesmos que consumimos precisamos criar, e nós que produzimos mais ainda. Ela cita também sobre a diversidade social e econômica nesse âmbito cultural. Ela vai falar sobre a colaboração informacional para melhorar a cultura. Então, quando a gente colabora e o algoritmo entende isso, ele vai tender a repetir essa colaboração. As ferramentas de coordenação é também impor limites. É saber que aquilo ali não é certo. E o algoritmo também vai entender que aquilo não é certo porque a gente colocou e disse para ele que não é. E, por fim, ela vai falar sobre inteligência coletiva, que é justamente quando a gente pensa nesse todo, de forma consciente. E vai falar sobre a responsabilização, a alfabetização e a iluminação digital, para a gente criar ali uma cidadania informada. E falando em cidadania informada, ela vai falar também sobre marcos regulatórios de redes sociais, de internet, de fake news, para que tudo ali se complete. Então, ela vai cobrar também isso. E falando em cobranças, ela vai chegar na complexidade ética, que é justamente a gente precisa entender e ter consciência do que são os algoritmos. Mas a gente precisa entender como essas posturas algorítmicas interferem nas nossas realidades. As nossas crenças, os nossos princípios e os nossos conceitos morais e éticos impactam nas realidades dos algoritmos. E isso traz de volta para a gente e para o grupo que a gente vive, para a sociedade. E ela vai falar muito disso. Então, a gente precisa ter um pensamento ético para que os algoritmos também tenham um pensamento ético que busque a verdade e o equilíbrio. E aí, ela vai falar que compartilhar é uma declaração de identidade. Então, é o que o capítulo vai trazer. Cultura é identidade. Então, quando a gente compartilha os nossos dados com o algoritmo, ele vai traçar ali um traço cultural. E é isso que vai gerar a identidade algorítmica e vai gerar ali várias outras fontes de dados algorítmicos. Vai falar também sobre a ética de dados por design, que é justamente entender um pouquinho aí sobre a ética da informação, a ética jornalística, a ética do governo e como essas medidas podem ajudar na nossa dinâmica algorítmica diariamente. Ela vai falar uma crítica aqui, nesse tópico, que é justamente que todos nós somos responsáveis pelas informações que compartilhamos. Basicamente é o que eu falei, gente. A gente coloca nos algoritmos as coisas que a gente quer consumir. Então, muitas vezes a gente recebe uma resposta do algoritmo que a gente nem queria, que a gente acha preconceituosa, que a gente acha uma resposta maléfica. Mas o algoritmo, ele só entrega pra gente o que a gente entrega pra ele.
Então ele só faz traduzir. E aí é uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa estar se policiando. E falando em policiamento, a gente chega na pós-verdade, que ela vai trazer 2 conceitos de pós-verdade. O que vem depois do que já é conhecido e quando a verdade se torna irrelevante. E aí é justamente isso que ela vai traçar nesse final desse capítulo, que é quando a verdade perde o significado. Então deixa de ser um ideal, um princípio, uma moral, uma ética, e se torna uma coisa superficial, fluida e que muitas pessoas não se importam. E é justamente sobre isso que ela vai falar. Então, ela vai apresentar várias teses, vários conceitos, como as informações quânticas, o darwinismo da mídia, a democratização da comunicação e como isso foi importante. Ela vai falar que tudo é verificável, porém não é fácil mentir. E isso aqui me pegou muito, que é tipo, poxa, a sociedade que a gente vive é tão mais acessível à comunicação, à informação, porque as pessoas mentem. E ela vai estudar e vai dar uma ampliada nesse debate. E aí, ela chega ao final falando essa frase: se chegou à paradoxal situação de que as pessoas já não acreditam em nada, e ao mesmo tempo são capazes de acreditarem em qualquer coisa. E aí é justamente isso. O capítulo fala sobre essas coisas que a gente entrega, que a gente acredita, que a gente às vezes não acredita, mas ao mesmo tempo a gente pode acreditar e pode não acreditar, e gera aí esse paradoxo enorme. E Magalhães fecha esse capítulo falando sobre cultura e sobre algoritmo, finalizando assim. É isso, gente. Beijo pra vocês. Espero ver vocês semana que vem. E até lá, fiquem bem, sobrevivam à universidade. Cheiro!